Olá pessoas, como foi a semana? Espero que bem. Cicada 3301. Parece que ela surgiu novamente. Hoje iremos levar um papo bem sério. E depois que eu terminar esse vídeo, você sairá daqui pronto ou pronta para conhecer, para olhar de forma distinta para alguns símbolos. Eu vou ensinar a vocês um pouquinho da filosofia do ocultismo. E embora o significado do que irei compartilhar aqui seja muito mais amplo, asseguro, farei o melhor possível para lhes entregar algo resumido e ao mesmo tempo satisfatório. Antes de eu começar, deixa eu dar um recadinho do pessoal que patrocina o canal aqui. A compactcameras.com.br me liberou um cupom de desconto, então se você for fazer alguma compra no site deles, se for console, câmeras, acessórios, enfim, qualquer coisa, você usa o seguinte código, 12345. É fácil de lembrar, que eles vão te dar um desconto ainda maior, ok? Então, espero que seja útil o cupom para vocês aí. E um outro aviso que quero dar é que nesse domingo farei mais uma live na NetShowMe. Eu vou deixar na descrição abaixo o link da live com a sua contagem regressiva. Eu quero ver vocês por lá. Bem, então vamos. Acho que não preciso explicar que a Cicada 3301 está de volta e que tem um site cheio de informações e que promete novos enigmas. Eu acho que não preciso mesmo. Ao invés de fazer um vídeo com informações que já tem aos montes por aí, resolvi fazer o seguinte, mostrar aquilo que ainda é oculto, aquilo que você vê, mas não é capaz de enxergar. E dessa forma, você poderá entender a razão pela qual a cicada passou a existir. Nós vamos olhar um pouco para essa imagem e refletir. Devemos nos perguntar, o que vemos aqui? Obviamente, a maioria dirá que é uma cigarra e os números 3301, mas tudo isso vai bem além. Eu vou começar pela cigarra. Vamos tentar entendê-la, vamos olhar para ela com os mesmos olhos daqueles que estudam e compreendem a filosofia do ocultismo. Essa não é uma cigarra comum, e sim uma cigarra norte-americana. A diferença dela para outras são poucas, mas é a única espécie que vive cerca de 17 anos no subsolo, e em outras palavras, no escuro. Em sua fase adulta, ela deixa o subsolo e passa um período dentro de uma carapaça. Ela sai dessa casca, vive alguns dias e depois morre. Essa é a escada de Jacó, ou melhor dizendo, uma ilustração que representa uma das muitas histórias contidas na Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes, mas é sobre uma história onde anjos subiam e desciam uma longa escada que dava para o céu. Agora vamos juntar esses dois símbolos e aplicar algumas ideias antigas de ocultismo. Na franco-maçonaria, a escada de Jacó possui 33 degraus. Ela simboliza muitas coisas e uma delas é a elevação para um membro maçom. Podemos dizer que a cada degrau que se sobe na maçonaria, também se sobe um dos 33 degraus dessa escada aí. Mas a questão é, elevar ou subir onde? E para quê? A história da cigarra é um exemplo da busca pela luz. Tente ver da seguinte forma, ela evoluiu ao sair da escuridão, do subsolo, e também se aperfeiçoa depois de adulta. Há um conceito maçônico que diz que o grão-mestre também precisa ser um aprendiz. Albert Pike, um famoso escritor maçom, disse uma vez: a religião maçônica deve ser, por todos os iniciados nos graus mais elevados, mantida na pureza da doutrina da luz. Antes de continuar, um pequeno adendo. Lúcifer não é nome de demônio. Se você acredita nisso aí, tudo bem. Mas essa alegoria surgiu há alguns anos atrás e a palavra Lucifero, traduzida do latim, significa portador da luz. Mas como isso já é outra história, eu não vou entrar nesse assunto e nessa questão.
Fica a seu critério acreditar no que quiser. Bem, vamos manter o foco e tentar refletir sobre o que Pike disse. Quando um maçom começa a trilhar seu caminho, ele aprende algo sobre a luz. E depois, ao chegar em graus mais elevados, ele aprende que aquilo não era o verdadeiro segredo. Mas, posteriormente, como grão-mestre, ele torna a ouvir que aquilo que aprendeu no início estava certo. E isso é o que Pike disse e sugere. Bem, se você entendeu tudo o que foi dito até agora, então eu já posso explicar a logomarca da cicada. E se você olhar para ela com a explicação que eu dei, você vai ver o seguinte. O inseto, a cigarra, representa a pedra bruta sendo polida. Representa o ser conhecendo a luz e evoluindo. Os números 3301 representam a frase que citei de Pike, ou seja, o grão-mestre precisa ser como o iniciado. Em outras palavras, ele precisa ser 33, mas também precisa ser 01. A cicada certamente surgiu de um pensamento maçônico. Não só a sua logomarca, como também os seus enigmas estão relacionados à simbologia aplicada dentro da maçonaria. Em outras palavras, seja lá quem for que deu início à cicada, teve antes instruções maçônicas e esse provavelmente não está mais vinculado à maçonaria. E deixe-me explicar o porquê. Deixe-me dar um exemplo. Existe uma regra na maçonaria que diz que, para ser maçom, a pessoa precisa ser um homem livre. Mas no passado, nem todos os homens eram totalmente livres. Alguns ainda tinham algum vínculo com a escravatura. E falo de homens que eram maçons e também eram negros. Esse fato gerou uma divisão na época e uma história grande e complexa demais para ser contada toda aqui. Mas posso resumir da seguinte forma. Por conta disso, a maçonaria de Prince Hall foi criada, pois ela podia conferir a um homem negro todos os graus do aprendizado maçônico. Um fato interessante sobre toda essa história é que supõe-se que essa questão toda não tinha a ver com racismo, e sim com o fato de uma regra não poder ser modificada. Aliás, a maçonaria esteve presente durante todo o tempo na luta contra a escravatura no passado, e talvez esse empecilho aí das regras foi uma das muitas coisas que os motivaram a lutar contra a escravatura. Bem, acontece que essa divisão está ocorrendo novamente nos dias de hoje. Obviamente, os motivos hoje em dia são outros. Mas se você assistiu o vídeo que falo sobre o maior segredo da maçonaria, irá compreender agora por que chamo ele de o maior segredo. A coisa é bem assim. É que atualmente a maçonaria perdeu parte de sua identidade. O conceito filosófico tem sido deixado de lado. Toda essa história de polir o homem para se tornar melhor não é mais vista com prioridade. Os interesses maçônicos são outros. Embora eu não possa revelá-los aqui em detalhes, de maneira específica, eu asseguro, não se trata de uma conspiração contra a humanidade ou nada disso. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Bem, de qualquer forma, hoje está havendo mais uma vez essa divisão entre as lojas. E eu não sei se você sabe ou não, maçonaria não é tudo a mesma coisa, pois existem lojas regulares e não regulares. Até pouco tempo atrás mesmo, lojas regulares e não regulares podiam realizar confraternizações entre si, e hoje isso não é mais possível. É lógico que eu não posso revelar detalhadamente o que causou esse pontapé no rabo um dos outros aí, digo, entre os maçons. Mas foi daí que nasceu a cicada. Isso você pode ter certeza. Ou seja, dessa quebra de vínculo que vem sido levada na base da tolerância entre os maçons por muitos anos. Agora que vocês aprenderam a reconhecer alguns símbolos sobre o ponto de vista ocultista, depois que conheceram alguns detalhes sobre a história da maçonaria no mundo, deixe-me contar 3 fatos. Primeiro, anos atrás existiu sim um grupo dentro da Deep Web formado por ex-maçons, entre aspas, de diferentes potências
que estavam descontentes com algumas coisas. Algumas até são esses exemplos que eu expliquei agora há pouco. O grupo falava abertamente em seu antigo fórum, que hoje eu nem sei se existe mais. Mas eles chegaram à conclusão de que deveriam criar uma potência que se preocupasse com os conceitos filosóficos e místicos da maçonaria, que foi abandonado por ela. O grupo foi batizado de Cicada, mas sem os números 3301, e atualmente não se sabe mais nada sobre que rumo tomaram as ideias desses caras. Mas há grandes chances de ser o mesmo grupo que lançou os famosos Enigmas no ano passado, ou seja, a Cicada 3301. Segundo, o atual site da Cicada, cicada3301.org, pode não passar de uma farsa. Há indícios de que alguém fissurado em toda essa história tenha criado o site para se divertir ou tirar algum proveito de toda a situação. Com a ajuda dos amigos Rusmeia e Marco Faustino, algumas pesquisas foram feitas e descobrimos o seguinte. A primeira descoberta é que o site usa um código-fonte copiado de um fórum de scripts gratuitos da internet, o que soa um pouco estranho para um grupo que manja muito de criptografia digital. A segunda coisa é que, nos seus primeiros minutos, o site da Cicada possuía propagandas de AdSense, ou seja, ele estava tentando gerar lucros. A terceira é que o domínio da Cicada caiu em uma blacklist de sites do mundo todo que já foram hackeados. Embora não tenha sido confirmado, o seu nome já consta na blacklist. E a quarta questão é que todas as imagens da Cicada do site são recicladas. Não existe nenhuma imagem nova. São todas imagens já usadas anteriormente. Isso também é um pouco estranho. Tudo bem, você pode dizer, mas isso não prova ser uma farsa, prova no máximo ser um relaxo, concordo? Mas uma coisa é certa, são observações importantes de se fazer, e eu agradeço o Rusmeia e o Marco Faustino pelo apoio nessas pesquisas. Aí, quase me esqueço de uma consideração final, de uma outra hipótese. É que há rumores antigos na Deep Web que dizem que a Cicada foi um golpe de publicidade para um filme, mas que por alguma razão o investimento não foi feito e a coisa meio que não saiu, meio que ficou parada e que agora alguém muito fã de todo esse assunto estaria apenas levando todo o rumor mais adiante. Bem, de qualquer forma, tudo o que eu já vi até hoje sobre a Cicada 3301 é algo enigmático. Além disso, eu não tenho dúvidas. A simbologia e a filosofia aplicadas em sua logomarca provém sim de conhecimentos maçônicos. Agora fica a pergunta. Dos 3 exemplos que dei, das 3 possibilidades, qual delas você acredita ser real? Gente, por fim, uma coisa muito importante, nunca se esqueçam disso. O fato dos membros da Cicada possuírem instruções maçônicas não significa que ela pense filosoficamente como a maçonaria. Portanto, se eles são realmente quem diz ser, se são reais, não podemos nunca responsabilizar a maçonaria por qualquer questão que a Cicada possa apresentar. Compreende o que digo? Bem, chegou a hora de ler o comentário que mais bombou no vídeo anterior do Vlog do Terror. E mais uma vez é o nosso amigo Arliton, eu não sei pronunciar até o nome, cara. Depois você vai confirmar pra mim. É Arliton ou Arliton? Depois você deixa aqui pra gente. Mas enfim, ele faz uma observação bem interessante. No seu comentário, ele diz que as pessoas às vezes se esquecem que também existe espíritos bons, e a maioria vê os espíritos como algo ruim. Um abraço, amigão, e valeu pelo comentário. Agora eu quero ver quem vai imitar nos comentários desse vídeo. Comentário com mais joinha, no próximo Vlog do Terror eu mesmo vou ler. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que vai ter uma live no domingo, eu vou deixar o horário aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham apreciado essa história, espero que tenha de alguma forma contribuído com vocês com esse pensamento de filosofia ocultista, espero que seja útil, ok? Mas é isso,
Se gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça, a gente já está com 55 mil inscritos, vamos chegar logo em 100 mil. Se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.